Meus queridos, vocês já repararam como pessoas que estão disponíveis e dispostas a defenderem a verdade através da palavra de Deus são perseguidas em razão da justiça que estão pregando, a justiça de Deus? Existem alguns canais, inclusive de apologética, que são processados por aqueles que estão inconformados porque se está se pregando a verdade. Só que isto é um dever de cada um de nós cristãos estarmos fazendo isto. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, e seu versículo 10, o seguinte: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a perseguição, ela pode até acontecer e vai acontecer. O que está valendo aí é a motivação, o porquê a perseguição acontece. E Jesus está dizendo aqui que essa perseguição, ela é bem-aventurada na vida daquele que está sofrendo porque está pregando a justiça, está falando a justiça, está defendendo a verdade da palavra de Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos aqui que nós vamos trazer, mostrando a importância de se defender a verdade e as perseguições que podem haver. Mas Deus está no controle, Deus sempre está defendendo e mostrando a sua boa mão sobre a vida daqueles que têm compromisso com o próprio Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Números, lá no capítulo de número 16 de Números, nós vamos ver o seguinte: quando Moisés ele tem um embate, por assim dizer, com Datã e Coré. Olha só, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliate, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia homens de posição. Então vejam bem, que não eram pessoas simples. Eles aqui, Coré, Datã, chamaram pessoas que tinham uma importância, uma relevância sobre toda a comunidade ali. E no versículo 13 diz assim: E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, os elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, eles estavam incomodados, eles estavam, na verdade, com ciúmes de Moisés e Arão, dizendo: olha, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é filho de Deus, por que vocês querem ser maiorais? Na verdade, Moisés não tinha essa pretensão, nem muito menos Arão. Quem fez isso foi o próprio Deus. E não era a intenção de Moisés subjugar, tripudiar as pessoas e dizer: olha, eu sou o melhor aqui. E esses que estavam com esse sentimento agora, eles começam a perseguir a Moisés e Arão, eles começam a trazer histórias e bem provavelmente nos bastidores contando e falando coisas que não eram verdades, para prejudicar aqueles que estavam a favor da justiça e da verdade. O versículo 4 diz assim: Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, ou seja, caiu o semblante, ele se entristeceu e falou a Coré e a toda a congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Ou seja, ele viu que a situação estava formada, mas ele tinha certeza e ele tinha segurança em Deus que ele não estava fazendo algo por arrogância. Ele não estava defendendo a verdade porque ele queria ser dono dessa verdade. E aí ele tramita a questão aqui, ele conduz a situação levando nas mãos de Deus. É o que ele disse aqui no versículo de número 5. Ele diz: amanhã, pela manhã, então, o Senhor fará saber quem é seu. Deus vai fazer isso. Eu não vou brigar, eu não vou espernear, não vou xingar, não vou levar aos tribunais. E quem é santo, ele vai fazer chegar quem é seu, e quem é o santo, e ele fará chegar a si. Aquele quem escolher fará chegar a si. Muito bem. Houve então, a partir desses versículos aqui, toda a discussão, toda a preparação para o dia seguinte, e no dia seguinte, a partir ali do versículo 31, diz assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, ou seja, Datã e Coré, com mais 200, aqueles outros 250 príncipes, estavam todos eles preparados e querendo, então, tomar a posição de Moisés e querendo tirá-lo daquela posição. Quando Moisés acaba de falar, no versículo 30,
eu não li aqui, mas eu vou ler o versículo 30, deixa eu colocar ele aqui, diz assim: Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Ou seja, eles, nessa posição deles, eles não estavam irritando a Moisés e a Arão, eles estavam irritando ao próprio Deus. Qual o resultado? Bem, aí o versículo 31 diz: E aconteceu que, acabando ele, ou seja, Moisés, de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou, como as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Olha que coisa terrível. Né? A terra se abriu e engoliu, foram vivos para o inferno. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos traga a terra também a nós. Ou seja, não nos traga, não nos trague a terra também a nós. O pessoal viu o resultado que deu. Deus estava realmente fazendo justiça ali. E eles então se apartaram. Eles falaram: nós não queremos estar próximos, porque senão nós também iremos ser engolidos pela terra. E então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Por que nós trouxemos essa questão aqui? Porque aqueles que estão, como o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus 5,10, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos em razão da justiça. E o que nós temos visto é que alguns grupos sectários, inconformados por aqueles que estão pregando a verdade, acabam levando nos tribunais para serem decididos por ímpios, por incrédulos, uma razão que é uma questão de fé. Por exemplo, e aí Paulo fala alguma coisa a respeito disso, se bem que ele está dando um exemplo de questões seculares, mas que servem para nós também nesse sentido. Aqui, na primeira carta aos Coríntios, vamos colocar aqui, lá no capítulo 6, vou voltar aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 1, diz assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, isso aqui Paulo já vem dizendo a respeito. Claro que aqui ele está falando de uma questão entre os irmãos, mas será que é interessante levar para um ímpio julgar questões que o ímpio não entende? Imagine um juiz, né, decidindo sobre alguma coisa que ele mesmo não acredita, qual é o parâmetro que ele usa, né? Se é uma questão de fé que está sendo discutida. E aí Paulo diz: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havendo de julgar os anjos, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? E então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Bem, é óbvio aí que Paulo está falando, como eu digo, de questões seculares daqueles que são entre irmãos. Quando há uma questão, presta atenção, quando há uma questão entre o cético, o herege e aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, a situação muda em que sentido? Muda no sentido de que o cético e o herege, ele não é irmão, então por isso ele não aceita esse tipo de indicação aqui, até porque ele não se enquadra nessa questão. E aí ele vai buscar para que um togado, um juiz que acredita talvez em alguma outra entidade, alguma outra coisa, tem um segmento religioso outro, ou seja um ateu, ou um cético, ou um agnóstico, venha julgar uma questão secular, ou melhor, uma questão de fé. E ele tentando defender que faz parte da igreja, ou seja, atropelando aquilo que a própria palavra de Deus diz. Mas o mais importante aqui, como o próprio Senhor Jesus diz, é a pessoa, e nós temos o entendimento de que estas perseguições elas existem. E o próprio apóstolo Pedro vem falando sobre isso. Lá na primeira carta de Pedro, para nós estarmos já finalizando o assunto, primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4, o versículo 12, ele diz assim:
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Poxa, eu tenho alguma coisa estranha acontecendo, eu estou sendo perseguido. Ele vem dizendo, olha, não estranheis. Por quê? E aí ele vem dizendo no versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo, olha que interessante aqui, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então ele diz aqui, se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, somos então bem-aventurados. E aqui essa palavra, esse texto aqui do versículo, ele está em harmonia com Mateus capítulo 5, lá no seu versículo 10. E o versículo 15, aí ele vem dando uma orientação dizendo, olha, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como que entremete em negócios alheios. Então que vocês não sejam punidos por isso. Mas se vocês padecem como cristãos, não se envergonhem, antes glorifica a Deus nessa parte. Então, se há uma perseguição das injustiças desse mundo sobre os justos, sobre aqueles que estão proclamando a verdade da palavra, o que nós devemos fazer, cada um de nós cristãos, eu, você, cada um de nós, devemos glorificar a Deus por isso, porque então nós estamos no caminho certo, obviamente. Se o diabo não gosta de nós, nós estamos, isso indica que nós estamos no caminho certo. Né? Se o nosso inimigo continua sendo nosso inimigo e detesta o crente, é porque o crente está no caminho correto. O versículo 16 diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é de tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então a palavra de Deus, ela traz esse consolo, ela traz esse direcionamento e ela mostra que os perseguidos por causa da justiça serão consolados, como o próprio Senhor Jesus disse. E o resultado disso está quando nós vemos lá Paulo dizendo, também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no seu versículo 10, quando ele vem falando do galardoamento. O galardoamento será uma recompensa de justiça para aqueles que forem injustiçados e perseguidos por estarem pregando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha consolar e mais uma vez agradecendo a você que está conosco. Dê o seu like, o seu joinha, que você compartilhe. Se é novo no canal e gostou, se inscreva no canal, acione o sininho para receber aí as notificações. Até o próximo vídeo. Fique na paz.